Amém, 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 amém. Devia ter perguntado quem estava, né? Quem assistiu pela internet? Não, ainda não assistiu pela internet porque liberou a primeira aula ontem. A primeira aula foi liberada ontem. Essa já é a aula de número 17 sobre o nosso estudo bíblico de prosperidade bíblica. Tá bem? Então, só para a gente recapitular, falávamos sobre a oferta de Caim e Abel, amém? Quem lembra? Amém. Que a oferta de Abel, ela era completa em si mesmo. Por que ela era completa em si mesmo? Só um, irmão, um de cada vez. Holocausto, manjares e sacrifício. Muito bem. A oferta de Abel, que era o cordeiro, amém ou não amém? Ela já era completa em si mesma. Ela tinha a libação, que era o sangue do cordeiro. Ela tinha a oblação, que é a carne do cordeiro. E ela tinha a gordura, que era a própria gordura do cordeiro. Amém? E nós vimos também que a oferta de Caim não estava completa. Por que a oferta de Caim não estava completa? A Priscila já não vale mais. A Priscila já falou, agora já não vale mais. Por que a oferta de Abel não era completa? De Caim, peço desculpas. O que ele levou como oferta? Do fruto da terra. Ele não era pastor de ovelhas. Ele levou a oferta do fruto da terra. E a oferta dele tinha a oblação, a parte sólida? Tinha. Vamos lá ler o texto. Você está muito confuso. Você tá na dúvida, vai para lá, não sei o que é. Gênesis capítulo 4. Esse é Gênesis capítulo 4. Todo mundo achou? Não, né? Então Gênesis é o mais complicado. Imagina se eu tivesse pedido Obadias. Naum. Não é perto do Obadias. Oferta menor do Velho Testamento. Filemon. Não é Novo Testamento. Todo mundo achou Gênesis capítulo 4? Verso 3. Sucedeu que depois de muitos dias trouxe Caim o quê? Fruto da terra. E ele trouxe uma oferta ao Senhor Jeová. Lembra que eu disse para você que essa palavra oferta aí é oblação? Na sua Bíblia, ela está com a Bíblia boa, né? Que é minha. Então já também não vale. Então olha aqui. Ele trouxe oblação, amém ou não amém? Que é a parte sólida da oferta. A gente já aprendeu isso. Eu acabei de apagar aqui. E a parte líquida da oferta? Ele também levou. Que é o puro sumo da uva. Só que a oferta ela é tridimensional, lembra? Então ela precisa de oblação, que é a parte sólida, ela precisa de libação, que é a parte líquida, e precisa da gordura. Ele não levou a gordura, que seria no caso da oferta dele, que é a oferta de manjares, que seria o azeite. Ele não levou. Abel viu que ele não levou e falou: vai dar ruim isso aí. Além de levar a oferta estragada, porque está aqui ao fim de muitos. Então o que Abel fez? Olha só, verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua... O cordeiro já tem gordura, não tem? Por que precisou levar gordura? Oi? Olha aqui. A oferta de Abel era completa em si mesmo. Então ele pegou um cordeiro. Naquele cordeiro já tinha a oblação, que era a carne, já tinha a libação, que era o sangue, e já tinha a gordura, que é a própria gordura do animal. Por que ele levou, além do animal, também levou gordura? Porque Caim não levou gordura. E ele falou: a oferta dele está incompleta, então eu vou levar a gordura para ele.
Pegou aqui o segredo? O segredo está só nessa palavrinha que você nunca prestou atenção. Verso 4: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e só esse trechinho, na sua Bíblia está aí? E da sua gordura, está escrito aí? Está aí. Ou seja, a oferta de Caim, além de ter sido levada depois de muitos dias, já a ponto de estragar, ainda estava incompleta. Caim não tem gordura, ou seja, uma oferta incompleta. Por que a oferta dele era incompleta? Estou só fazendo a revisão, tá bem, irmãos, da última aula. Tudo que eu estou dizendo aqui eu já disse na outra aula. Por que a oferta dele era incompleta? Também. Mas por que não tinha a gordura? Por que a oferta de de Caim era incompleta? Jesus, irmão, você estava de férias? Verso 5, está aqui a resposta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Por que a oferta dele era incompleta? Porque ele era incompleto. Porque a nossa oferta reflete o nosso coração. A nossa oferta revela quem nós somos. Ele era incompleto. Logo, a oferta dele vai ser incompleta. Por quê? Nós nunca podemos entregar para Deus aquilo que nós não temos. Nós nunca podemos ser para Deus aquilo que nós não somos. Nós só vamos ser para Deus aquilo que nós somos, porque Deus nos conhece no nosso íntimo. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos sonda. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos conhece desde que nós éramos um ser informe. Quando você era um espermatozoide, que é um ser informe, Ele já te conhecia. Ou seja, não tem como você ser algo diferente daquilo que você é para Deus. E a sua oferta revela isso. Está conseguindo compreender ou não? Então Caim era incompleto, por isso que levou uma oferta incompleta. Mas Abel viu e falou: vou ajudar o meu irmão, porque ele não levou a gordura, mas eu vou levar mais gordura, vou levar do meu animal e da gordura, para que ele possa ser completo na oferta dele. Mas o que as pessoas incompletas são? Olha o que aconteceu com ela. Verso 6: então o Senhor Jeová perguntou para Caim: por que se desgostaste? E por que está descaído o teu semblante? Porque as pessoas incompletas são assim. As pessoas, elas são incompletas para Deus. A oferta delas revela que elas são incompletas. E aí, quando Deus ainda fala para ela: olha, eu não gostei disso, isso não me agradou, elas ainda descaem o semblante, fica amarruda. Se puder, vai embora da igreja. E ainda sai falando mal do pastor. E ainda sai falando mal da pessoa que trouxe ela para Jesus. Porque ela é incompleta em si mesma e não aceita isso. Mas Deus ainda foi misericordioso. Olha o que ele disse no verso 7: não é que se procederes bem, não haverá remissão para ti? E se não procederes bem, olha só o que ele está dizendo: você é incompleto, então seja completo. Porque se você não for completo, o pecado jaz à tua porta e te cobiça, mesmo que você possa dominá-lo. A nossa oferta revela aquilo que nós somos. Então Caim mata Abel, porque ficou bravinho, ficou nervosinho com Deus, foi lá e descontou no irmão. Qualquer semelhança é pura coincidência. As pessoas são incompletas, desagradam a Deus e querem descontar no irmão, quer descontar no irmão da igreja, quer descontar no marido, quer descontar na esposa, quer descontar nos filhos, a sua própria rejeição. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do Abel, que trouxe a oferta completa. Nunca a culpa é sua, que é incompleto. E aí então Caim faz o quê? Mata Abel, chama ele no cantinho e mata ele. Derrama o sangue de Abel
no solo. Quem sabe o que significa Caim? Eu disse aqui já, umas 5 vezes. Adquirido, comprado. Sabe o que significa Abel? Já disse aqui umas 2 vezes. Verde, verdejante, em alguns casos ovelha, depende da raiz etimológica. E quando o sangue de Abel, presta atenção, quando o sangue de Abel toca na terra, olha aqui para mim, quando o sangue de Abel toca na terra, faz libação por ele. Você não pegou. A oferta de Caim era incompleta. Quando ele mata Abel, que levou a gordura para ele, o sangue de Abel toca a terra. Quando o sangue de Abel toca na terra, clama por perdão a Caim. Porque nós já falamos sobre isso. Quando a gente vai estudar sobre o sangue paga, o sangue justifica e o sangue clama. Ou seja, quando Caim mata Abel, o sangue dele cai na terra, Deus aparece. Já viu como é que é? Ele mata, o sangue derrama na terra e Deus aparece. A gente pensa que Deus aparece para punir Caim. Da mesma forma que a gente pensava que Deus apareceu para Adão e Eva, para punir Adão. Mas Deus apareceu com uma oferta de redenção. Caim, onde está teu irmão? Ou seja, onde está a libação? Que foi o sangue dele derramado. Caim, como todo homem completo, que tem vida dupla, porque todo homem completo tem vida dupla, ele se ofende. Olha aqui para mim, se você quer saber se um homem é completo, faz uma pergunta simples para ele. Se ele se ofender, ele se ofendeu e respondeu. Como que ele respondeu para Deus? Eu sou por acaso o guardador do meu irmão? Deus só perguntou onde estava o irmão. E Deus diz para ele: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Essa doutrina do sangue vai funcionar aqui. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 27. Eu acho que eu já falei sobre isso, só que eu nunca te mostrei o texto. Eu estava aqui esperando vocês chegarem. Falei, deixa eu mostrar o texto para eles, porque eu nunca mostrei o texto para eles. Claro que você já leu esse texto num dos seus planos de leitura bíblica. Amém ou não amém? É que esses livros de Êxodo, Levítico, Números, Crônicas, esses livros a gente passa vazado, né? A gente quase nem lê eles, né? Mas eles são fundamentais. Todo mundo achou Êxodo 27? Verso 1: E farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados. 5 côvados é 2,22 metros mais ou menos, tá bem? 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura, ou seja, ele era quadrado. Estou falando do altar de sacrifício. E com 3 côvados de altura. Ele tinha quantos? 1,30 m mais ou menos de altura. Ele era assim mais ou menos, o altar do tabernáculo. Amém? Não me lembro do tabernáculo de Moisés? Todo mundo lembra, né? Então você passava pela porta, logo que você entrava pela porta, já tinha o altar na frente. É desse altar aqui que ele está a falar. Verso 2: Em cada um dos seus 4 ângulos, na sua Bíblia está ângulo ou está canto? Farás um chifre, que sairão como uma só peça do altar, e os revestirá de bronze polido. Então, o altar ele era quadrado, amém? Ele era quadrado. Em cada ponta do altar, em cada canto, ele tinha um chifre.
Só que o chifre ele era virado assim, ó. Ele era virado assim, com essa parte aqui para cima. Tá bem? Consegue pegar aí? Não liga não que eu sou mal de desenho. Eu na faculdade eu fiz aula de desenho técnico 2 vezes na minha vida. No meu curso de segurança do trabalho e no meu curso de engenharia. Pra vocês verem que foi ruim. Então ele tinha assim em 4 pontas, amém? Você vê aí a maioria dos ilustradores de tendas e tabernáculos, eles colocam o chifre ao contrário. É que eles não leram a Bíblia. Ele é assim. Então o que acontece? O chifre com a boca para cima. Por quê? O que o sacerdote fazia? O sacerdote vinha. Olha aqui, eu já expliquei isso, mas vou ter que explicar de novo, porque você já esqueceu. Então, o sacerdote, o que ele fazia? Quando alguém oferecia uma oferta, ele fazia o cálice do animal com a espada, deu um corte direto. O animal tinha que morrer nesse corte, porque não pode haver dor na morte. Então ele pegava esse sangue, separava em 2 bacias. Quantas bacias? 2 bacias. Uma ele guardava porque ia ser depositado lá dentro no altar de incenso. Isso aqui a gente fala depois sobre. Esse outro que ele pegava, ele colocava aqui dentro. Por isso que o chifre teve que ser com a ponta para cima. Então ele colocava aqui dentro. Depois ele pegava e aspergia esse sangue. Ele jogava esse sangue assim. Vamos imaginar que essa mesa aqui é o altar, amém? Então ele jogava esse sangue nos 4 cantos. Sempre no sentido horário. E esse sangue, então já tinha o sangue dentro do chifre, amém? O sangue dentro do chifre é o sangue da justificação. É o sangue que justifica. Quem é que te justifica? O sangue de Jesus. Então aquele sangue era o sangue que justificava. Quando ele jogava o sangue nas 4 pontas do altar, era o sangue que paga. Quem é que pagou o preço? O sangue de Jesus. E quando esse sangue escorria pelo altar, quando ele caía no chão, é o sangue que clama. É o sangue que clama por perdão do teu pecado. Consegue compreender ou não? Então, ele pegava depois da ponta do dedo dele no chifre e justificava aquela pessoa. Quando Joabe foge de Salomão, ele corre até o altar, segura na ponta do chifre. Por quê? Porque ali estava o sangue da justificação. Então, Salomão envia um homem para matar a Joabe. Mas o que acontece? Ele fala, o homem não pode morrer. Pergunte por quê? Porque está segurando o chifre. Você não pegou. O mundo pode até tentar te matar, mas enquanto você estiver segurando no chifre da justificação, que é o sangue de Jesus, não tem poder contra você. Então ele volta e diz, Salomão, ele está segurando na ponta do altar, não posso fazer nada com ele, ele vai precisar ser julgado. Então era assim que acontecia, se as pessoas estivessem segurando na ponta do chifre, ele não podia morrer enquanto não soltasse dali. Se ele fosse condenado, aí as pessoas iam puxar ele até ele arrancar ele de lá, e aí depois iam matá-lo. Mas enquanto ele estivesse segurando, não, porque ninguém morre, ninguém pode morrer tocando na justificação do sangue, amém? Então, isso tudo foi a nossa revisão da última aula. Você lembra disso? Eu falei isso tudo na última aula. Então, o sangue de Abel toca na terra e reclama e clama aquilo que é dele. O sangue de Abel. Então Deus fala, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Quando Caim entende o que está acontecendo, o que ele faz?
Ele aceitou a graça de Deus? Porque a gente, olha aqui, deixa eu já te desmistificar algo. Posso desmistificar algo? Só para você escandalizar? Não, não pode escandalizar. A gente vive na graça, amém ou não amém? Amém? Só que a gente acha, muitas vezes, erroneamente, que só existe graça agora. Que a graça de Deus é exclusiva para a igreja. Mas posso te falar? A graça de Deus sempre existiu. Sempre existiu. Nós somos dispensacionalistas, então às vezes como a gente acredita nas dispensações, então como tem a dispensação da graça, a gente acha que só tem graça para nós, mas sempre houve graça. Depois, outro dia eu te explico sobre a graça de Deus, os 3 atributos. Mas preste atenção, Caim rejeitou a graça de Deus. Olha o que ele disse. Leia comigo. Gênesis 4. Porque Deus, verso 10, perguntou, pois, o Senhor Jeová a Caim, onde está Abel, teu irmão? Essa é a graça. Por quê? Olha aqui para mim. O sangue de Abel já havia clamado por perdão para ele. O sangue de Abel alcançou Deus. Deus, na sua misericórdia, desceu, assim como ele desceu quando Adão comeu o fruto, para entregar a possibilidade do arrependimento. Irmão, qualquer semelhança com o que aconteceu com você é pura coincidência, só que não. Deus está sempre nos dando a possibilidade de nos arrependermos, de confessarmos a Ele as nossas falhas, para que Ele possa nos redimir. Ele fez a mesma coisa. O sangue de Abel clamou perdão a Caim. Deus então desceu para oferecer esse perdão para ele. E falou, cadê o teu irmão? O que ele tinha que ter feito? Senhor, olha, fiz asneira. O Senhor já tinha me avisado, o Senhor já tinha me falado que o pecado ia bater na minha porta, mas eu fiquei assim assado, perdi a cabeça, matei o meu irmão, e agora? Ressuscita ele aí, Senhor. Porque o Senhor é poderoso, Deus da glória, isso tudo porque meu pai me ensinou. O que ele fala? Sou eu porventura guardador do meu irmão? Rejeitou a graça de Deus. Deus estava ali disposto. Rejeitou a graça. E depois ele ainda vai falar, maior é o meu pecado. Olha aqui, verso 11. Não, 13. Então diz Caim, 11, agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para de tuas mãos receber o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra não te darás mais a abundância da sua força, errante e vagabundo serás na terra. Então diz Caim ao Senhor Jeová, grande é minha transgressão para que possa ser perdoada. Olha só, meu pecado é maior do que a tua capacidade de perdoá-lo. Pessoas incompletas são assim, irmão. Estou falando de oferta, amém? Você lembra que nosso tema é oferta? Fugirei da face da terra, serei errante, fugitivo e vagabundo. Esse é o fim da vida de todo aquele que foge de Deus. Errante, fugitivo e vagabundo. E por que Caim rejeitou a graça de Deus? Porque ele julgou a Deus com base no próprio coração. Aquele coração que Deus já tinha rejeitado, que se revelou na oferta que ele deu. Consegue compreender como está tudo conectado? Como se Deus não fosse capaz de perdoá-lo. Por quê? Porque ele não era capaz de perdoar. Ou seja, como eu não sou, porque tem gente que é assim, como eu não sou capaz de perdoar, ninguém é. Porque eu não posso perdoar. Você lembra o que vai dizer lá no Novo Testamento? Que antes de você levar a sua oferta no seu altar, no altar de Deus, se você tiver alguma coisa para resolver com o teu irmão, vai lá e resolve primeiro.
Ou seja, se tiver que perdoar, perdoa primeiro, para não acontecer o que aconteceu com Caim. Entendeu o texto agora? Do Novo Testamento? Entendeu agora por que você tem que se resolver primeiro antes de levar a oferta? Está conectado com isso aqui. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quais são as nossas deficiências. Então Ele diz, olha, resolve você primeiro o seu coração, as suas deficiências, e depois traz a oferta, porque a sua oferta vai revelar quem tu és. A tua oferta é quem te escancara. A tua oferta, olha, é que vai, olha, esse sou eu, toma. Não quero, porque está incompleta. Não julgue as pessoas pelo seu próprio coração, irmão. É pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 4. Tem crente que tem que aprender isso. Amém ou não amém? Amém. Você está aí ou não? Amém. Fé. A maior parte das pessoas da Bíblia que foram elogiadas por terem fé, nem crente era. Já conseguiu parar para pensar nisso? Aquela mulher cirofenícia, quem lembra da mulher cirofenícia? Dos cães? Das migalhas? Você lembra o que Jesus disse dela? Eu não vi em Israel nenhuma pessoa com uma fé maior que a sua. Pode ir, tua filha está curada. E coração limpo, coração puro. A gente só consegue ter uma fé genuína quando o nosso coração é puro, é limpo, está preparado para perdoar. Aí você pode dizer que você tem fé. Liberar perdão não é fácil, irmão. Já percebeu para pensar que cada vez menos se fala sobre isso? Liberar perdão, irmão, não é para qualquer um não, só crente mesmo. Vocês não sabem direito o que aconteceu algumas coisas comigo, aqui, no meu trabalho, ou outro trabalho. Eu fui muito prejudicado lá por uma pessoa, enfim. E eu lembro que quando eu saí de lá dessa empresa, é normal, né? A gente se ira, né? Priscila falou assim, você foi esse fulano aí, olha, Deus vai fazer com ele. Eu falei, não, irmão, Deus não vai fazer nada, deixa ele, está perdoado, eu vou seguir com a minha vida, Deus abre portas, Deus fecha portas, não foi isso, não foi nem fulano nem ciclano. Se eu achar que foi o fulano que fechou aquela porta, você compreender? Pera lá, onde que Deus está no negócio da minha vida? Se foi por causa de fulano que aconteceu X coisa, não foi por causa de fulano, foi porque Deus fechou a porta, irmão. Ou você crê que Deus faz tudo e está no controle de tudo, ou você não crê. Deus pode até ter usado ele como um instrumento para que aquela porta fosse fechada. Só que Deus é quem está no controle, então está perdoado, irmão. Eu encontro com ele aí direto. A gente mora numa cidade desse tamanho, eu encontro com ele aí direto. E eu faço questão de dar boa tarde, sorriso no rosto, até abraço, se for o caso, irmão, porque está perdoado. Você compreendeu ou não? E a justiça de Deus veio depois. Eu já contei essa história aqui, porque hoje eu trabalho na empresa que ele queria. Hoje eu trabalho na empresa que é sonho de consumo dele. Você compreender? E a vida segue também. Eu nunca nem falei para ele isso. Eu sei que ele soube, mas eu nem foi por mim. É a justiça de Deus e nós só temos que perdoar para termos um coração limpo, para a nossa oferta não revelar quem nós somos. Amém ou não amém? O sangue de Abel chegou diante de Deus e disse assim, não está na Bíblia, é claro, mas diante da doutrina do sangue, que o meu sangue faça libação por ele. Eu até aceito, mas perdoa ele, porque eu já perdoei.
Olha a diferença do coração de que entregou uma oferta que Deus aceitou, do coração do outro. Deus aceitou tanto o sangue de Abel que deu outro filho para Eva. Você lembra da história? Porque eles eram 2 homens, né? Já contei aqui. Eram 2 homens e um monte de mulheres. Aí os únicos 2 homens que tinha, um mata o outro, só sobra um. Esse outro aqui, Deus rejeitou, ele foi contra Deus, depois virou maldito, porque a Bíblia vai dizer que ele é maldito. Ou seja, coitado dessa mãe. Mas por causa do sangue de um, Deus falou, não, eu vou te dar outro. E nasceu 7. Está conseguindo compreender ou não? Para que o futuro não dependesse de Caim. E por ela, pela oferta, preste atenção, estou falando de oferta. E pela oferta, diga comigo, pela oferta. Pela oferta. O sangue, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém. Por ela, pela oferta, mesmo depois de morto, ainda fala. O sangue de Abel ainda fala. E eu já falei aqui, só que tem uma diferença. O sangue de Abel clamou por perdão para um Caim. O sangue de Jesus clama para todos os Caíns. Amém. Amém ou não amém? Conseguiu compreender? Então, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Essa aqui foi só o resumo da última aula. Eu já falei aqui que o dízimo, que as ofertas e que as primícias são eternas. Obrigado, irmão. Todos acharam? Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, cercados como estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de toda a carga e o pecado que de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Qual foi a carreira que nos foi proposta? Vamos lá. Então, eu falei que as ofertas são um princípio eterno, amém? O dízimo é um princípio eterno. Falamos sobre princípio aqui um tempão já, ficamos umas 3 ou 4 aulas falando sobre princípio. Então, dízimos são princípios eternos. Se ele é um princípio eterno, ele existe, ele começou no Antigo Testamento, lá no Levítico? Não, claro que não, irmão. Vou perguntar de novo. Se o dízimo, vou fazer aqui porque, não sei se você já parou para pensar, quase tudo que realmente tem relevância na terra e no céu é tripartido. Falamos sobre a base cristã, lembra? Que era ceia, batismo e... Se você é cristão e não faz uma dessas 3 coisas aqui, não é mais. Parou, deixou de ser. E a base da prosperidade bíblica, que é o tema que estamos falando, é dízimo, ofertas, que estamos falando agora, e primícias. Amém? Isso aqui também é eterno. Se é eterno, o dízimo começou lá em Malaquias 3:10? Se ele é eterno, ele tem início? Não. Se é eterno, ele tem meio? Não. Se é eterno, ele tem fim?
Consegue compreender, irmão? Essa é a tridimensionalidade da prosperidade bíblica. Ou seja, do Éden, que é onde começa a nossa história, ao Apocalipse, entrando no milênio, entrando no estado eterno, a Bíblia vai sempre trabalhar com princípios. Por isso que falamos sobre princípios um tempão. O nosso Deus é um Deus de princípios. Ele estabelece princípios e rege toda a existência baseado naqueles princípios. Falamos aqui sobre o princípio de apresentação de crianças, lembra? Nós apresentamos crianças, igreja evangélica, apresenta, por quê? Porque é um princípio estabelecido por Deus. Mas te ensinaram que a gente apresenta, te ensinaram que a gente apresenta crianças, porque a igreja católica batiza crianças, e nós não batizamos crianças. E para não batizarmos crianças, apresentamos crianças, porque Jesus foi apresentado. Que ladainha, sem nexo. Apresentamos crianças, porque existe um princípio de apresentação de crianças estabelecido por Deus, dizendo que todo primogênito tem que ser entregue a Deus, tem que ser apresentado a Deus. E se você apresenta a criança, se você cumpre o princípio, você recebe as bênçãos desse princípio. Ponto. Todas as coisas de Deus funcionam baseadas em princípios. Por algum acaso esse princípio está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 12, da apresentação de crianças. E qual que é o princípio de Deus, que é um princípio eterno, referente a essa questão de prosperidade bíblica? Qual que é o princípio? Pergunte para mim qual. Ninguém se achega diante de Deus de mão vazia. Procura aqui nas Escrituras e me diz onde que é que alguém teve um encontro com Deus, ou seu representante, seja o que for, e não apresentou uma oferta. Lembra de Abraão? Só é o que desceu aqui agora. Lembra de Abraão? Quando Deus foi Deus, lembra? Foi Deus. Gênesis capítulo 18, que Abraão desce, que Deus desce lá, os 3 homens que apareceram com ele, você lembra? Você não lembra? Abre aí comigo a Bíblia. Vou abrir nessa aqui que é mais rápido, que eu não sei se é 18 ou 17 agora, mas nós vamos encontrar. Deus não vai me deixar desamparado, Ele nunca deixa. Aqui é o 18. Gênesis 18, achou? Amém. Verso 1. E apareceu o Senhor Jeová a Abraão no cruzamento do vale, junto aos carvalhos de Manre. Lembra que eu disse dos carvalhos de Manre? Ah, isso aqui é lindo, irmão. Ele morava nos carvalhos de Manre. Sara adorava os carvalhos de Manre. Ela gostava tanto de lá que ela quis ficar lá. E quando ele se separou, porque ele se divorciou, você não lembra? Mas eles se divorciaram. Abraão era ruim como marido, péssimo marido. E se separaram, e ela voltou para morar lá nos carvalhos de Manre, que ela gostava, que foi a melhor época da fase da vida dela. E quando ela morre, ele larga Quetura, que era a esposa dele, que ele casou com ela depois. Quetura, que deu origem a todos os povos orientais, chineses, japoneses, são filhos de Quetura, e eles vão voltar no Apocalipse, e vão ser uma das maiores forças que vai ter de crescimento cristão durante a grande tribulação, são os filhos de Quetura. Enfim, olha aqui para mim. Levantando Abraão os olhos, viu que 3 varões estavam de pé em frente dele. No verso 1, quem foi visitar Abraão? No verso 1 que nós lemos. Lê aí. Verso 1. Quem foi que se encontrou com ele? O Senhor Jeová. Amém ou não amém?
E no verso 2, quando ele olhou, quem é que estava na frente dele? 3 homens. Está aqui a trindade aqui. A palavra trindade não existe na Bíblia. Não tem a palavra trindade na Bíblia, mas quer representação melhor do que isso? Preste atenção. Quando os viu, adiantou-se da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se com o rosto em terra. E disse: meu Senhor dos senhores, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe longe do teu servo. Enfim, ele vai ter, olha lá, rogo-vos, verso 4, que tomai um pouco de água, por favor, e lavai-vos os vossos pés e recostai-vos debaixo das árvores, e trarei um bocado de pão. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui é oferta, irmão. Você não vai ver nas escrituras nenhum tipo de encontro, nenhuma teofania, que é uma manifestação de Deus. Você não vai, sem que a pessoa entregue alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Ninguém se achega diante de Deus sem nada para dar. O problema é que a gente espiritualizou o negócio. Ah, mas eu chego diante de Deus e entrego meu coração. Entrega nada, irmão. Você não entrega nem o seu dinheiro, você vai entregar o coração. Ah, para, irmão. Não, mas é porque eu chego aqui diante de Deus e entrego a minha adoração. Não entrega, você não entrega nem 10 euros que você tem na carteira. Ah, então Deus só quer meu dinheiro? Não, Deus quer tudo. Ele só começa pedindo que vale menos. Porque quem é generoso no pouco, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Pastor, entreguei o meu filho para Jesus. Não entregou nada, irmão, nem dizimista você é. Quem está aí? Amém. Então quer dizer que Deus precisa da minha oferta? Claro que não, irmão. Ele é Deus. Mas Ele estabeleceu um princípio de oferta. E para que Ele estabeleceu esse princípio? Ah, irmão, você acha que eu fiquei aqui 4 aulas falando sobre Caim à toa? Por que Ele estabeleceu o princípio da oferta? Para revelar quem nós somos diante dEle. A oferta, sua oferta, é a tradução visível do teu coração. Porque o teu coração é invisível. Porque você pode falar assim: olha só, lembra que eu falei do batismo? O que é o batismo? O batismo é a prova física daquilo que você diz crer no mundo espiritual. Porque um dia você disse e levantou a mão que recebia Jesus como Senhor e Salvador da tua existência, que Ele era o Filho de Deus, e etc e tal. Então agora você precisa revelar isso no mundo físico. Como? Descendo as águas. Ah não, pastor, aqui eu não sou filho de Mamon, eu não pertenço a Mamon, eu não tenho apego aos bens materiais. Então prova. É por isso que Ele estabeleceu o princípio da oferta. Mas Abraão deu água e pão. Meu irmão, ele vivia no deserto. Que é algo mais valioso no deserto do que água? Foi assim com Abel. E nós ficamos aqui um tempão falando. É por isso que eu tenho que te dar a base, é por isso que eu tenho que te dar o princípio, para você poder compreender depois o restante. Foi assim com Noé. Quando saiu da arca, construiu um altar e ofereceu um holocausto para Deus. Você lembra? Está lá em Gênesis capítulo 8. Tudo bem que depois ele chapou o gargalo, né? Tomou todas. Mas até aí, depois fez asneira, né? Porque assim, eu já falei, irmão, vocês me conhecem, né? Porque assim, quem fica perto dessas coisas tende a fazer asneira. Noé, hein? Entornou no vinho, meu irmão, caiu lá, ficou pelado. Imagina que situação.
Só passou vergonha. Quase foi estuprado pelo filho, já falei sobre isso. Foi assim com Abraão, que nós estamos falando aqui. E ainda Abraão, mais ainda, porque Abraão pegou Isaac e levou até o Monte Moriá. Oferta, irmão. Foi assim com Israel. Quando Moisés instituiu o culto no deserto. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que esses parâmetros nossos de oferta, a gente acha... Irmão, quando você for falar que, não, mas eu discordo, pastor. Irmão, tem base para isso. Levítico não foi escrito só para o povo de Israel, não. O livro de Levítico é uma base para um princípio eterno. Um livro, Levítico, escrito para um princípio eterno, que nos ensina como nos relacionar com Deus. Porque olha que Deus não pede oferta para você à toa. Olha aqui, se existe uma coisa que Deus não é aquelas pessoas que fazem coisas sem sentido. Tudo para Deus tem Deus, olha aqui, Deus Ele é prático, objetivo, tudo para Ele tem propósito. Ele não faz nada assim porque, eu quero saber, eu estou aqui sem fazer nada, vou pedir uma... Não, tudo é baseado em um princípio, num propósito, com uma finalidade específica. E vou te falar, a maioria das vezes é para te abençoar. Amém. Vou falar de novo. Deus, Ele é específico, objetivo, direto e prático. E na maioria das vezes, tudo que Ele faz é para te abençoar. Pastor, esse tipo de oferta, esse negócio aí começou lá com Moisés. Não começou no tabernáculo. A oferta não começou em Levítico. O princípio dela é eterno, sempre existiu. Por que sempre existiu? Pergunte para mim por quê. Porque é parte da própria natureza de Deus. Deus, olha aqui para mim, foi o primeiro a ofertar. Ele foi o primeiro, porque com Deus também, eu gosto de Deus porque assim, Ele estabelece o princípio e Ele é o primeiro que cumpre, Ele cumpre no exemplo. Esse é o princípio, porque é diferente da lei. Eu já expliquei aqui a diferença entre princípio e lei. A lei existe por quê? Porque um princípio foi quebrado. Quando não se cumpre um princípio, estabelece-se uma lei. Vou usar o exemplo da relva. Não pise na relva. Por que tem uma placa ali dizendo que não é para pisar? Porque não tinha placa antes e as pessoas faziam o quê? Pisavam. Ou seja, uma pessoa de princípios não pisa na grama, na relva, não é porque tem uma placa. Não precisa ter uma placa. Ela não pisa por princípio, porque ela sabe que não pode. Ela sabe que vai fazer mal. Ela sabe que aquilo vai afligir de alguma forma alguém ou alguma pessoa. Você está conseguindo compreender? Então Deus foi o primeiro ofertante. Deus estabelece os princípios porque Ele vive os princípios. Ele é os princípios. Gênesis capítulo 3, abre aí. Eu já te falei que os meus dois livros favoritos da Bíblia são Gênesis e Apocalipse, né? Já te falei. O último, porque o último é fascinante. Porque você quer descobrir, né? Essa coisa de querer saber o que vai acontecer. E o primeiro, porque o primeiro ele conta a história toda do mundo. Já te falei. Gênesis do capítulo 1. Estou te devendo isso já tem um tempão. Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11 narra a história toda da humanidade, do início ao fim. De Gênesis a Apocalipse está dentro de Gênesis 1 a 11. Uma vez eu te disse isso, já tem um tempão. Te falei que ia te explicar isso, né? Mas vai chegar o dia ainda. A Bíblia toda está explicada de Gênesis 1 a 11. Gênesis 3, 21, achou?
E o Senhor Jeová Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Adão pecou, amém ou não amém? Amém. Adão pecou, não foi Eva. Não foram os dois. Quem acha que foi a Eva que pecou? Quem acha que foi Eva? Levanta a mão aí. Isso se chama indução ao erro. Vamos lá. Quem acha que foi Adão que pecou? Levanta a mão. Quem acha que foi Eva que pecou? Levanta a mão. Quem acha que foi os dois? Levanta a mão. E você que não acha nada? Não acha nada? Tem um monte de gente que não acha nada. Ou tem outras opções? Não. Nenhuma das opções. O bando de Pilatos. Não sei se são tudo Pilatos. Olha aqui. Os dois pecaram. Só que a humanidade foi condenada por causa de Adão. Se ele tivesse sido homem, falado, mulher, Deus falou que não era para fazer isso agora. Eu vou ter que me resolver com ele. Quando Deus tivesse descido, ele ia falar, olha, assim, assim, assado foi a mulher, que assim, 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 perdoa ela, nem estava aqui, irmão. Deixa que eu vou cuidar dela agora. Vamos aqui, vem cá, meu, vamos orar junto. Nós não estava nem aqui. Mas olha aqui para mim. Eu até entendo ele. Pera lá. Vou explicar porque eu entendo ele. Ele amava tanto ela. Ele amava tanto ela que, para não desagradá-la, cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Às vezes a gente desagrada a Deus para não desagradar o nosso companheiro. Não se esqueça que você mesmo disse que Deus em primeiro lugar. Cuidado. Às vezes a gente desagrada a Deus para não arrumar uma bela de uma confusão em casa, porque quer ter um pouquinho de paz. Cuidado. Tá aí ainda os varões estão dizendo, meu Deus, fiquei em maus lençóis agora. Olha só, o irmão já pegou na Bíblia ali, o marido já até ficou assim de cantinho. Adão pecou, Eva pecou e se cobriram com folhas de figueira. Mas folha de figueira não cobre pecado. Folha seca cai. Folha não tem sangue. Então o que Deus fez? Ele mesmo matou o primeiro animal da história. Ele mesmo derramou o primeiro sangue na história. Ele mesmo vestiu o homem pela primeira vez na história. O primeiro a oferecer foi o próprio Deus. Antes de Adão ofertar, antes de Caim, antes de Abel, Deus já tinha feito. E essa oferta, olha aqui, e essa oferta já apontava para Cristo, já apontava para o Cordeiro que seria morto depois lá na cruz, e também já apontava para o Cordeiro que ele já tinha matado. Ah, para de graça, irmão. Porque Jesus foi 3 ofertas. Eu já não disse aqui que ele foi holocausto, que ele foi manjar e que ele foi sacrifício, não disse? Ele foi cordeiro antes da fundação do mundo, ele foi cordeiro na cruz do Calvário e depois em Apocalipse do capítulo 3, verso 8. Ou seja, o princípio da oferta está no coração de Deus, antes de estar na tua mão. Porque Deus matou o cordeiro antes da fundação do mundo, no próprio coração. Como que Deus matou Cristo antes da fundação do mundo? Abre aí Apocalipse capítulo 13. Irmão, se eu estiver indo muito rápido, você me avisa? Pastor, para, embolou tudo aqui. Porque essa parte aqui é só o início, senão você depois não pega. Nós vamos entrar nas ofertas, irmão, calma.
Eu já separei o quadro aqui, depois eu te mostro. Eu tenho um quadro aqui com as 15 ofertas, pelo menos que a gente falou na Bíblia, 15 tipos de oferta que tem na Bíblia e como aplicá-las hoje. Já está aqui, já vai chegar lá, irmão. Mas você sabe que eu gosto de ir assim no mínimo detalhe. Olha o que a Bíblia fala de Jesus: e hão de adorá-lo todos os que habitarem sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Consegue compreender ou não? Então, o princípio da oferta é eterno, e ele começou em Deus, e ninguém se aproxima a hora que volta, que esse é o princípio. Ninguém se achega diante de Deus de mão vazia. Ninguém chega diante de Deus de mão vazia. Pastor, mas isso está na Bíblia? Tá. Ah, nunca vi. Provo. Abre aí Êxodo capítulo 23. Você fica me olhando com essa cara de desconfiado. Êxodo 23. Pastor, pensei que você ia falar de oferta 2 horinhas só, já está aqui já. Todo mundo achou Êxodo 23? Verso 15: guardarás a festa dos pães ázimos, os quais comerás durante 7 dias, como te mandei, no tempo marcado, no mês da primavera, pois nele saíste do Egito, e ninguém apresentar-se-á diante de mim com as mãos vazias. Oi? Ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Podia terminar a oferta por aqui, né? Então todo mundo já entendeu, a oferta está resolvida. Ninguém vem me adorar sem oferta. Culto sem oferta não é culto. Pastor, mas nós estamos lá em casa, nós nos reunimos com os irmãos. Passa oferta, irmão. Pastor, mas eu estou aqui no... Passa oferta, irmão. É princípio. É culto. Se é culto a Deus, tem que ter oferta para Deus. Tem que ter adoração para Deus. Tem que ter a pregação do Evangelho para Deus. Tudo é para Deus, irmão. Deuteronômio 16, vai, já que a gente está lendo um monte de texto. Deuteronômio 16, avança aí 2 livros. Levítico, Números, Deuteronômio. Todo mundo achou? Irmão, você está muito calado, irmão. Está com muito calor? Tá calor? Tá, né? Aí daqui a pouco já acaba. Aí você vai reclamar que tá frio. Verso 16: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e nas festas dos tabernáculos. Porém, não aparecerão perante o Senhor de mãos vazias. Cada qual oferecerá conforme o que puder, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe houver dado. Lembra que eu falei para você? Irmão, se você ganha 3 mil euros por mês, irmão, dá uma glória a Deus aí, irmão, nem que for para profetizar. Amém. E o outro irmão que ganha 600 euros por mês, a oferta do que ganha 3 mil não pode ser igual à oferta do que ganha 600 euros. Por quê? Porque Deus te abençoou com mais, porque Deus te entregou mais. Está aqui no texto: cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te deu. Irmão, você tem que ser grato com aquilo que você quer. Eu estava assistindo uma matéria,
Não era uma matéria, era uma jornalista qualquer aí falando aí, aqui em Portugal. E ela falou, 75% dos portugueses ganham até 800 euros. Estávamos conversando, o Rubem, lembra aquele dia na Quinta da Paiva sobre isso? 75% dos portugueses ganham até 800 euros por mês. Se você ganha mais do que 800 euros por mês, irmão, você já é abençoado. Amém. Amém, glória a Deus. Mas eu digo, você já é mais abençoado do que os outros 75, é isso que eu quis dizer. Amém ou não amém? Então, você precisa entender isso e sacrificar mais por isso, entregar mais a isso. Você pode ganhar menos do que 800 euros, mas tem gente que ganha nada. Você ganha 800, 600, tem gente que ganha 400. Você ganha 400, tem gente que ganha 300. Você ganha 300, tem gente que ganha 100. Se você ganha 100, tem gente que está desempregado que não ganha nada. Que é o que está dizendo aqui o texto, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te deu. Se você ganha 400, essa é a bênção que Deus te deu, então você tem que ofertar conforme ela. Se você ganha 3.000, é conforme a bênção que Deus te deu. 50 euros pode ser muito como oferta, ou pode ser pouco, depende. Por isso que não é que eu falo aqui nessa tecla, bato nessa tecla, não é uma questão de valor, não é valor. 1 euro pode ser muito, ou pode ser nada, ou pode ser tudo, como foi a oferta da viúva, e que Jesus viu. Por quê? Porque Jesus está sempre do lado do gasofilaço para ver as ofertas, porque a oferta revela o coração de quem entrega. É disso que nós estamos falando aqui há tanto tempo. Então olha aqui para mim, não é opcional. Trazer oferta não é uma opção. Se eu quiser eu levo. Não é uma opção. Segundo o princípio bíblico, não. Pastor, discorda. Amém, irmão. Pega essa página aí, rasga e joga fora, está tudo certo. Princípio eterno existe desde sempre. Você pode cumprir ou não. Irmão, você pode ser crente ou não, você pode aceitar Jesus ou não, você pode vir na igreja ou não, você pode fazer o que você quiser, irmão. A diferença é, você agrada a Deus ou não agrada a Deus? Porque eu já falei aqui, não existe a sua opinião, a opinião do pastor Érico, a opinião do pastor João, não. Existe a vontade de Deus, ou você a cumpre ou você não a cumpre. O nosso Deus e o reino que nós vivemos, a aparência do reino que é onde nós vivemos, nós não vivemos ainda a manifestação do reino, a aparência do reino de Deus, o reino de Deus, eu já falei sobre isso aqui, o reino de Deus é uma teocracia, não é democracia. Democracia é coisa dos homens, inclusive é coisa do diabo, mas não vou entrar nessa seara também. O reino que nós pertencemos é uma teocracia, que é onde Deus manda e o resto obedece, se quiser. Se não quiser, você não faz parte do reino. Simples assim, irmão. Porque ele diz que para você fazer parte do reino, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você pode não nascer de novo, irmão, não tem problema, vida que segue, só que você não vai fazer parte do reino. Ele disse, olha, se você quiser entrar no reino, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Você pode, irmão, aceitar Jesus e nunca batizar, irmão, amém, irmão, mas você não vai participar do reino. Ponto, simples assim. Deus estabeleceu o princípio. Você cumpre se quiser, irmão. O meu papel é te dizer o que a Bíblia diz sobre esse princípio. Você não tem uma opção. Quem entendeu, diga amém. Quem pode pegar um pouco de água para mim, em nome de Jesus? Amém? Então a oferta nunca é sobre valor. Assim como o dízimo também não é sobre valor. O dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus te abençoou. Pastor, posso dar 20%? Pode, irmão. Pode dar tudo se você quiser.
Mas se você não fizer, não cumprir o princípio, não vai funcionar. Ah, pastor, eu vou para o inferno, então? Não estou dizendo disso, ninguém está falando do inferno. Por quê? Obrigado, irmã. Porque isso aqui não é um requisito salvífico. Isso aqui não é 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 requisito salvífico. O que... Obrigado, irmã. O que é o requisito salvífico? O que me leva à salvação? O que salva o homem? Ponto. Ele é quem salva. A salvação é Ele. A salvação está nele. Ele é quem salva. Isso tudo aqui são princípios que Deus estabeleceu. Cada um deles tem um pré-requisito, cada um deles tem uma bênção, cada um deles tem um propósito. Nós, como cristãos, que somos pequenos Cristos, que a palavra cristão significa pequeno Cristo, teoricamente queremos viver segundo aquilo que ele viveu, segundo aquilo que ele ensinou, segundo aquilo que ele pediu que fizéssemos. Consegue compreender? Quando você não quer saber de ofertar, você simplesmente pega os princípios que ele definiu e fala: olha, eu discordo, não quero fazer isso aí não. Eu estou falando de oferta. A oferta ainda nem tem não enfrenta tanta pressão quanto o dízimo. Oferta até o ímpio, não, tem que ofertar mesmo para ajudar os pobres, né, e tal, é legal. Agora falou em dízimo, irmão, o povo desvia na igreja. É princípio, e Deus estabeleceu isso desde sempre, porque é dentro dele, faz parte da natureza dele. Se faz parte da natureza divina, é eterno. Consegue entender ou não? Não estou falando de valor, é coração. Cada um traz conforme pode, e traz conforme pode, conforme a bênção que recebeu. Diga, claro. Isso é sobre o valor ilíquido do salário ou sobre o que ficou de desconto? Jesus, a irmã já viu com contabilidade financeira do céu. Vamos lá. É o que você recebe. Líquido. Não, líquido. É o que entra. Porque o que tem desconto foi para o governo. Do governo você não recebe. Mas a gente recebe, por exemplo, 1.000, não é? Salário. Desconta para o Estado 17,5, 15 e não sei o quê. E depois fica com 800. Só dá o dízimo de 800. Eu não faço assim. Sim. Eu não faço assim. Amém, irmão. Irmã, mas o que tem, por exemplo, vem cá comigo, vamos trazer para o princípio. Então quer dizer que é o seguinte, olha aqui, então você recebe 10 ovelhas, você tinha 10 ovelhas, certo? O leão jantou uma, você tem 9, você vai entregar o dízimo de quantas? De 10? Você não tem 10? Amém, irmã. Você pode entregar as 9 se você quiser, foi o que eu disse. Amém, irmã. Você pode entregar, vamos voltar para a ovelha. Você tem 9 ovelhas, porque uma o leão comeu. O leão chamado finanças. Comeu. 2, que outro leão, segurança social, comeu a outra. Você tem 8. Então você vai dar o dízimo de 8, porque as outras 2 você já não tem mais. Não é sua, já foste. Conseguiram compreender? Então, não, pastor, mas eu quero dar dízimo das 10, que inclusive eu não tenho mais, que eu só tenho. Amém, irmã. Se você quiser dar todas, então, dê todas. Tem que dar 20% para o Estado e só tem que dar 10% para Deus? Não, porque o do Estado não é teu. Ele já levou. Entendeu? Não entrou para você. Porque o que acontece? O dízimo é sobre aquilo que recai sobre as nossas mãos. É sobre aquilo que está conosco.
aquilo que não está... Repito, vamos usar o exemplo da ovelha. Se a ovelha morreu, ela não é sua. Você não tem mais a ovelha. Então você não pode dizimar... Vamos falar dos grãos. Fala dos grãos. Da oferta dos grãos. Então vamos imaginar lá. 10 quilos de trigo. 10% o bicho comeu, a praga. Você já não tem mais 10 quilos. Você tem 9 quilos. Então você vai levar para o templo, não 1 quilo. Você vai levar 900 gramas. Porque é 10% dos 900 gramas que você tem. O resto o bicho comeu. A sua colheita. Consegue compreender? A sua colheita não foi 1 quilo. A sua colheita foi 900 gramas. Porque o outro bicho comeu. A praga matou. O boi quebrou a perna. Consegue compreender? É da colheita. Se a gente for usar o dízimo com base no princípio bíblico que nós temos como referência, que é o que nós falamos aqui, o dízimo de Israel, que é o que nós usamos como referência, porque no Novo Testamento não tem nada sobre dízimo, só aquele Mateus 23, capítulo 23, 23, verso 23, que Jesus diz que vocês estão no dízimo da hortelã, isso, fazer umas coisas, mas não desprezais a outra. É a única referência que nós temos de dízimo no Novo Testamento. Ou seja, nós usamos o 10% hoje em referência ao dízimo que era dado em Israel. E o dízimo de Israel era 10% da colheita. Se você tem lá 10 acres de oliveiras e 1 acre a praga comeu e você perdeu, você não vai colher 10 acres, você vai colher 9 acres. Então você tem que dizimar de 9 acres, não de 10. Mesmo você tendo 10 acres, mas você perdeu o resto. Porque o dízimo era da colheita. Ou seja, aquilo que está na mão do povo. Foi claro? Pastor, discorda é meu, irmão. Desde que não seja menos, eu até quero que você discorde. Eu trabalho, daí o meu salário, pronto. Mas se eu trabalho, por exemplo, temos que trabalhar mais horas, mais tempo, ocupar-se mais, para esse todo que a gente recebe, não é? Então eu tenho que pagar esse todo ou só do meu salário quase. Espertinho, né? De todo. Tudo que entra. Por exemplo, eu tenho negócios no Brasil, à parte. Eu trabalho, mas eu tenho outras coisas no Brasil que eu recebo de lá. Venda dos livros, dízimos, etc e tal, que eu recebo que vem para cá. Eu também tenho que dizimar disso. Por quê? É da minha colheita. Tudo que entrou, eu também tenho que dizimar disso. Não é só do registro do contrato, não. Tudo que entra. Se o irmão te abençoar com 50 euros, você tem que tirar 5 desse. Agora, a outra coisa é que a empresa também não quer pôr na folha. Não quer pôr lá. Irmão, caiu na tua conta, mesmo se a empresa pôs na folha ou não, caiu na tua mão, está na tua mão, é a tua colheita. Então você tem que dizimar sim. Mais alguma dúvida dessas questões práticas, contábeis e etc e tal? Mas é normal, é isso mesmo, a gente tem essas dúvidas e estamos aqui, a ideia disso, da nossa aula é para isso mesmo, tá bom? Eu conheço pessoas que dizimam 20%. Eu conheço pessoas que dizimam 20%, porque Jesus disse que se você puder caminhar 1 milha, caminhe 2. Entendeu? Então tem pessoas que dizimam 20%. Amém, irmão? Só que, repito, o princípio que nós utilizamos hoje, se alguém te falar isso, um ímpio no mundo, que eles adoram pegar a gente assim na curva. Se eles falarem, onde que está no Novo Testamento isso? 10%. Porque eu não sei vocês, mas eu acho mal barato. Quando a gente fala lá no nosso trabalho que a gente dá 10% para a igreja, eles faltam cair de costa, né? Quê? Como assim? Todo mês? É ali, contadinho ali, ainda tem ofertas e tal. Não vai para quê? Eles não entendem. Então, se alguém perguntar para você, onde que é que está? Não tem. No Novo Testamento não tem algo que defina especificadamente se é 10, se é 5, se é 20, se é 10. O que nós vamos ter? O Antigo Testamento como base, o que o povo de Israel fazia, e eles entregavam 10%. Aqueles 5 tipos de dízimos que nós estudamos aqui, lembra? O povo de Israel, para falar a verdade, eles entregavam 30%. Nós vimos aqui que tinha o dízimo
o Maaser Hashi, o Maaser Shinon, enfim, todos aqueles que nós estudamos. Eles davam 30% e tinha ano que era 20%. Quando não tinha o dízimo dos pobres, lembra que era de 3 em 3 anos, enfim. Você lembra bem que a gente estudou isso. O que eu estava dizendo? Então, nós vamos ter duas coisas no Novo Testamento. A base dos 10% que era usada no segundo o povo de Israel e a base da igreja primitiva. Se você quiser, a gente pode adotar aqui a igreja primitiva. A igreja primitiva, pastor, dava 100%. Quem quer? Amém? A igreja primitiva dizimava quanto? 100%. Olha que benção. Vamos? Quem topa? São as duas referências que nós temos de dízimo no Novo Testamento. Claro, ninguém vai exigir 100% porque, enfim. Então por isso que usou-se os 10%, manteve-se os 10% como referência. Ok? Alguma dúvida? Dízimo já falamos bastante, né? Mas pode, irmã, força. Deus vê recebe a sua gratidão. Irmã, se o Estado imputar sobre você 60% de imposto, você não vai poder dar para Deus, você só vai sobrar 40%. Segundo a sua metodologia. Na Suécia, qual que é a porcentagem de impostos na Suécia? Quem sabe? O Rubem deve saber, 47%, de 47% a 53%? É. Tá. A Suécia já ultrapassa os 50%. Então é metade, irmão. É metade para as finanças e metade para Deus. Ainda está metade. E aí a irmã vai fazer como? Entendeu? Então a gente tem que dar daquilo que cai na nossa... É mais simples. É mais simples. E Deus se agrada. Amém? Porque a gente está aqui é só 23 não, porque sei lá, 11% da segurança social, mais vai depender do agregado familiar, coisa e tal, pode ser 7%, pode ser 10%, enfim, estamos falando de, sei lá, IRS, então, estamos falando de quê? Acaba quem tem empresa, o pessoal que tem empresa, dá o quê? Por funcionário uns 20%, vai, por mês de imposto, mais ou menos, do salário, Rubem? Uns 20% mais ou menos do salário do trabalhador. Não para a empresa, para o trabalhador. O trabalhador perde 11 de segurança social, mais finanças não 7, em média. Tá. Dependendo da pessoa, mas no mínimo o trabalhador normal, que são 75%, 14%. Então só pode dizimar mais de 14%. E se a irmã... E o IVA? Você entendeu o que eu estou dizendo? Então começa a complicar. E o IVA? Porque o IVA também é imposto. Tem pessoas que têm o IVA. Então assim, consegue compreender, irmão? Então, é mais fácil a gente pegar o que está na mão, porque isso é o que eu vou usar. Isso é o que está aqui. Isso é o que me restou. Porque o Estado levou. Isso é o que me sobrou. Do que me sobrou, eu vou entregar para o Senhor a parte dele e vou entregar as ofertas e todas as outras coisas. Pode falar, pastor. Isto que o pastor Hélio estava a falar, pronto, é aquilo que estava a dizer, o princípio. Isso nós não podemos esquecer. Isto é um princípio que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos fala e que Deus estabeleceu. Agora, se há algo que nós colocamos no nosso coração fazer além disso, ok, Deus vai nos abençoar. Sim, exatamente. Mas isso é algo nosso, nós não temos que, porque eu faço assim, então deve ser assim. Ok, não. É algo que nós próprios estabelecemos para nós próprios. Isso não tem nada a ver. Eu conheço e já ouvi falar de um empresário que faz ao contrário, não é? Eu fico com 10% e entrego 90% a Deus. Amém. E Deus o abençoa. Amém. Ótimo. Que é o que nós lemos aqui em Deuteronômio. Conforme o que Deus te abençoou e aquilo que toca no teu coração. O que nós... eu não gosto de usar essas terminologias, mas o mínimo, digamos assim, é o 10%. Agora, qualquer coisa acima disso, siga, irmão.
Se Deus tocar no teu coração, olha, eu já dei meus exemplos, meus testemunhos da Priscila, daqui da minha vida. Se Deus falou, meu irmão, faz, que vem coisa boa aí pela frente. Amém? Então, o 10% é o mínimo, vamos fazer assim. Mas também não tem nada de errado fazer o mínimo. Amém? Estamos, como gratidão, como já falamos nas aulas dos dízimos, reconhecendo que fomos comprados. O seu dízimo, nosso dízimo é isso, como gratidão de que fomos comprados por Cristo e que pertencemos a Ele. Outra coisa que às vezes é errado e nós não vemos nada disso na Bíblia, eu não estou a pagar o meu dízimo a Deus. Vou ver, entregar aquilo que é de Deus, não é? Porque não é nada meu, é tudo dele, não é? Tudo é dele. Eu apenas, ele me diz, olha, tens aqui, eu vou-lhe, devolvo-lhe uma parte. Exatamente, não é? exatamente. Nós somos pequenos. Foi aquilo que nós dizemos, que nós falamos. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, a terra é dele, tudo é dele. Nós estamos aqui, ele entregou para nós aí um pouquinho. Uns mais do que outros, outros menos, uns administram melhor, outros administram pior, uns ganham muito, administram mal, vive pior do que o que ganha menos, enfim. Amém, glória a Deus. Vamos, o nosso dízimo, como falamos nas nossas aulas, como gratidão, porque fomos comprados e reconhecimento de que Ele nos comprou e que pertencemos a Ele, que somos escravos dEle, que somos servos dEle, e as ofertas é o que nós estamos falando aqui. Ele sabe, irmão. Eu não entrei em muita coisa e disse, conheço a Bíblia então. Então eu vou contar a história de José. Que Faraó dava-se o Faraó tinha as sementes, não é? O povo, o irmão que ensinou, e eu falei, isso é esse que eu tenho. Amém. Então não é bom? Eu realmente é bom. É isso que Deus quer de nós. Agora, se nós não queremos dar, não é? Amém. Glória a Deus. Mais alguma dúvida? É isso? Deu para a gente começar bem aí a parte das ofertas, né? Vamos chegar lá. Eu estava separando hoje já fiz as 10. Os 10 tipos de oferta, os primeiros 10. Falta terminar os outros 5, mas vou terminar. E a gente vai chegar lá. Para você poder compreender, baseado nos 15 tipos que a Bíblia, no mínimo, né? Nós falamos daqui, definimos que íamos falar sobre 15 tipos de ofertas descritas nas Escrituras e como aplicá-las hoje. Amém? Vamos chegar lá. Só preciso passar para você aqui a base do princípio. Amém ou não amém? Amém. Alguém aprendeu alguma coisa aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Vamos então partir para a nossa parte das ofertas. Mais alguma dúvida? Não? Posso encerrar? Amém? Foi rápido? Devagar? Embolou um pouco? Desembolou? Eu tenho tentado manter o foco, tá bom, meu? Às vezes eu saio um pouquinho assim, vou falando sobre algumas coisas, tipo carvalhais de mangue, etc e tal, e a gente vai longe. É que tem uns temas que a gente não pode entrar, se começar a falar sobre essas questões de dízimo, se é do valor total, se é do valor não sei o que. Falou sobre o diabo, irmão, todo mundo começa a ter dúvida. Falou sobre o fim do mundo, todo mundo começa a ter dúvida. Então eu tenho que tomar cuidado para não entrar nessas áreas aí que eu gosto. Só não gosto muito de falar sobre o diabo, porque ele é tão sem vergonha. Você tem 15 minutos? Posso? Vamos lá? Gênesis capítulo 22, vamos lá.
Então preste atenção, vou só te dar um contexto para você compreender. Abraão, você sabe que Abraão, eu já falei um pouquinho aqui, ele como marido era péssimo. Péssimo. Vendeu a mulher 2 vezes, mentiu 2 vezes, entregou a mulher, pegou o filho, saiu de meio da noite sem avisar a mulher para levar para matar o menino. Então assim, ele era complicado. Então, quando a gente vai ler no verso 22, preste atenção, capítulo 22, verso 19. Então, aqui é logo após o episódio com Isaac, amém? Quando a gente lê aqui, preste atenção, quando a gente lê a história de Isaac, quantos anos tinha Isaac quando ele foi ser sacrificado? A Priscila, eu converso com a Priscila no particular as coisas, depois ela vem revelar aqui para vocês, ela entrega tudo. 19. Então, a gente tem na nossa concepção de que ele era um menino. 10 anos, tamanho da Lívia, mas não. Segundo a cronologia dos acontecimentos, ele já devia ter entre 19 e 22 anos. Então ele já era um homem. Então ele vai até lá para sacrificar, acontece aquela coisa toda, você conhece bem. E quando ele termina, o anjo aparece, acontece algo excepcional, presta atenção, verso 19. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se, olha só, ele chama de moços. E levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Então ele morava em... E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão. Olha o tamanho da bênção. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezebe, e Razo, e Pildas, e Gildaf, e Betuel. E Betuel gerou? Ele casou com quem? Presta atenção. Estes 8 deu luz a Milca, Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taz e Maca. Ou seja, quando Abraão ofertou Isaac, automaticamente Rebeca nasce para o filho. Você não entendeu, só minha mãe pegou. Olha aqui, quando ele ofertou tudo que ele tinha, quando ele ofertou o único filho, nasceu Rebeca. Vou te ajudar. Quando você oferta tudo que tem, quando você oferta o seu sacrifício, quando você dá tudo para Deus, a sua bênção é tão grande que alcança os teus filhos. Então, nasceu Rebeca lá longe, e ele foi habitar em Berseba. Verso 23, vai narrar a morte de Sara. Ele morava onde? E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de... Olha aqui agora. E veio. Ou seja, ela morreu em Hebron e ele morava em Berseba. Estavam separados já. E aí ele vai falar sobre a vida dela, vai falar sobre a sepultura, vai dizer que ele foi sepultá-la lá nos carvalhais de Maquipela, que é junto dos carvalhais de Manre, onde eles moravam antes. Tá bem? Também, mas depois quando ele morre, aí depois Isaac manda os restos dele lá para Maquipela, que está até lá hoje, até hoje. Está o corpo dele lá, o corpo do Isaac também, da Rebeca também, e o corpo de Jacó também. E se não me engano, da Lia também. Está no mesmo lugar. Tenho maior vontade de ir lá. Por Ismael. Os árabes, não é os árabes. Amém, povo de Deus? A irmã pastora, ok? Sim, já. Tá bem.
Amém, glória a Deus. Vamos ofertar? Fique de pé em nome de Jesus. Abraão já estava com Queturas, lembra que ele se casou com Quetura, ou seja, que ele já tinha, era uma concubina e tal, enfim, ele já estava casado com ela, que ela provavelmente era chinesa, oriental, alguma coisa nesse sentido, porque dos filhos dela vão para o Oriente. Teve um influenciador aí na internet aí que disse que ele é japonês, brasileiro. Porque onde está o meu povo na Bíblia? Eu falei, está na Bíblia, que você não leu. Você não sabe onde está, você diz que é crente, não sabe onde está o teu próprio povo na Bíblia, porque você não leu a Bíblia. Amém. Eles aprendem, ele é novo ainda. Amém. Segura sua parte na mão direita em nome de Jesus.